O programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber hoje o professor Brito Cruz. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Pedro Paulo. O professor Brito Cruz ele tem uma carreira destacada. Primeiro, como engenheiro pelo ITA, depois físico, e além disso ocupou uma série de cargos importantíssimos, pró-reitoria de pesquisa na Unicamp, foi reitor da Unicamp e está na diretoria científica da FAPESP pela segunda vez, também há muitos anos atuando no campo da nossa entrevista de hoje, que é o campo da questão das políticas científicas e o seu papel social. Então, professor Brito, a primeira pergunta que gostaria de fazer, bem ampla para que o nosso público possa ter uma noção, é o que seria política científica? Bom, Pedro Paulo, eu acho que política científica talvez seja o que descreve o conjunto de ações do Estado com o objetivo de, por um lado, desenvolver uma capacidade científica numa região ou num país e, por outro lado, tornar viável, sempre que for possível, a aplicação desses resultados científicos em benefício da sociedade. Então, essas políticas, elas aparecem, quer dizer, elas se realizam de várias maneiras. Por exemplo, uma das formas mais frequentes de política científica são as ações do Estado. Quando eu digo Estado, estou querendo dizer o governo, não Estado estadual, Estado estatal. São ações do Estado para promover a formação de pessoal para a pesquisa. Então, em todos os países do mundo, os governos apoiam, de maneira, em geral, nos países mais desenvolvidos, muito forte, nos em desenvolvimento um pouco menos forte, mas apoiam bastante a pós-graduação, com um sistema de bolsas para estudantes fazerem doutorado, fazerem mestrado, porque estão pensando em formar as próximas gerações de cientistas. Os governos também fazem política científica mantendo universidades e institutos de pesquisa, onde tem atividades de pesquisa nas universidades, atividades de natureza mais fundamental e básica, nos institutos de pesquisa, em geral, atividades mais ligadas a alguma aplicação ou algumas aplicações. Os governos também fazem política científica criando instrumentos que vão estimular empresas a fazerem pesquisa. Então, por exemplo, tem muitos lugares do mundo, no Brasil se faz isso, nos Estados Unidos, vários países europeus, Canadá, o governo oferece para as empresas uma redução no imposto que eles vão pagar se eles tiverem atividades de pesquisa. Então, esses são alguns exemplos de ações que compõem a política científica nas regiões. Agora, então, se a política científica, ela é muito disseminada em diversos países, ela tem como objetivo desenvolver a ciência, a pergunta que se põe por trás disso há uma ideia, uma noção de que a ciência poderá trazer consequências sociais, políticas, econômicas, para a sociedade como um todo. Seria isso? E em que medida a ciência pode estar a serviço também do desenvolvimento econômico, social, político? Eu acho que o argumento é justamente esse. Tanto que mais recentemente, eu diria nos últimos 40 anos, 50 anos, passou-se a falar muito frequentemente de política para ciência e tecnologia, em vez de falar só de política científica, uma política científica e tecnológica. A palavra tecnologia ou tecnológica aí traria para a pauta o assunto da aplicação e de converter em algum benefício mais concreto. Mas é como você fala, quer dizer, o que se busca, quer dizer, o argumento para você justificar que o dinheiro do contribuinte vai ser usado para estimular uma atividade ou para favorecer que aconteça uma atividade, é que há benefícios para o contribuinte. Agora, esses benefícios, eles são de vários tipos, de várias categorias, quer dizer, tem benefícios mais óbvios e que as pessoas entendem mais rapidamente, que é, por exemplo, a pesquisa sobre remédios para certas doenças.
Então isso aí é claro que todo mundo se interessa por ter a pesquisa sobre o remédio, sobre as drogas, né, como dizem, porque é fácil de ver qual é que é o benefício. Tem a pesquisa sobre fazer construções mais baratas, pesquisa sobre materiais que vão ser usados nas construções. Depois tem a pesquisa sobre materiais, que às vezes você pesquisa o material e você não sabe bem para que ele vai ser usado, mas depois que você descobre o nylon, você descobre que serve para fazer muitas coisas. Então, tem situações em pesquisa, como a pesquisa tem essa característica de incerteza e de dificuldade de previsão. Um risco, né? O risco de não dar em nada, né? Não, é o risco de não dar em nada, mas é um risco que se relaciona com o fato de, na pesquisa, você está querendo descobrir coisas que a humanidade não sabe. Então, nem sempre dá para dizer antes para que aquilo vai ser usado. Agora, eu somaria nessas questões, nessa questão da pesquisa que ajuda a fazer uma casa, ajuda a fazer um avião, ajuda a curar uma doença, tem também a pesquisa que contribui para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento da humanidade, descobrindo as respostas para questões que a humanidade quer ver respondidas. Então, por exemplo, quase todo mundo, eu diria, a enorme maioria da humanidade, em algum momento se preocupou com a questão de como começou o universo. Tá certo? Essa é uma pergunta fundamental. Que não vai trazer nenhum benefício de imediato. Ninguém vai fazer uma fábrica, ninguém vai curar uma doença com isso, mas é uma pergunta que os seres humanos se fazem. Às vezes o ser humano não encontra uma resposta boa para isso, aí arruma uma religião, uma crença, não sei o quê. Mas é uma pergunta boa e importante. Então, é bom que tenha alguns cientistas estudando isso. Os seres humanos, especialmente aqui na América, gostariam de saber como é que o ser humano veio parar na América, porque todo mundo estuda na escola que o ser humano começou na África. Aí eles foram andando até a Europa, a Ásia, etc. Mas como é que eles vieram para a América, que é cercada por 2 oceanos? Essa é uma questão que pode parecer incrível, mas até hoje não é bem respondida. Tem uma disputa na comunidade científica sobre de que jeito que o ser humano veio da Ásia, provavelmente lá pelo Estreito de Bering. Como é que eles chegaram na América, se foi uma migração, se foram 2. Tem um pesquisador da USP que faz trabalhos muito interessantes nisso, associando a arqueologia com a genética. Então, isso aí é para ilustrar que a ciência beneficia a sociedade ou de maneiras bem concretas e que são fáceis de ver, e beneficia também respondendo a perguntas que a humanidade quer ver respondidas, porque a humanidade quer ser mais humana. Ser humano é saber coisas. Então, agora temos um panorama bem claro, digamos assim, teórico, da importância da política científica, de como os países têm se preocupado com isso, com objetivos concretos, seja aplicados ou não. Agora, então, eu gostaria de ir para um outro campo que é da sua apreciação, com a sua larga experiência nessa área, da situação no nosso país, no Brasil, porque o Brasil ele tem, historicamente, um desenvolvimento extremamente tardio, educacional muito tardio. A primeira escola superior em 1827, escola de Direito, depois as escolas só começam a surgir no final do 19, a primeira Universidade de São Paulo em 1934. Então é uma sociedade que tem particularidades muito próprias com relação ao desenvolvimento em geral e científico em particular. Então eu queria que fizesse uma avaliação do quanto avançamos e quais os entraves que o professor vê nesse campo. Então, eu acho que a introdução que você faz na pergunta nos ajuda a entender um pouco as dificuldades e ajuda também a valorizar as realizações que o Brasil tem feito. Quando você usa a expressão do desenvolvimento tardio do sistema educacional. Mas eu diria que no Brasil também o desenvolvimento tardio foi o desenvolvimento do sistema econômico brasileiro.
Tem um professor aqui do Instituto de Economia da Unicamp que tem um livro importantíssimo, o resultado da pesquisa dele, que chama O Capitalismo Tardio, professor João Manuel. É verdade. Como é que também a introdução do capitalismo e a sua institucionalização no Brasil foi tardia. Então, o Brasil é tardio em muitas coisas. Muitas coisas. Certo? Mas, mesmo assim, o Brasil tem feito algumas realizações importantes no que diz respeito à ciência e tecnologia. Eu acho que, principalmente, depois dos anos 50, por várias razões, mas talvez porque, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi quando não só o Brasil, mas os principais países do mundo perceberam que precisavam ter políticas explícitas para apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico. E isso eu acho que aconteceu depois da Segunda Guerra, porque na Segunda Guerra ficou muito patente que ciência e tecnologia eram instrumentos de poder. Tinham consequências práticas. Consequências práticas enormes, às vezes horríveis, como a bomba atômica, outras vezes positivas, como o radar que ajudou a proteger a Inglaterra de bombardeios dos nazistas. Mas o fato é que, depois da Segunda Guerra, ficou óbvio para todo governante do mundo que ter algum domínio, alguma capacidade científica e tecnológica era essencial para o poder daquela nação. Então, muitos países começaram a organizar sistemas de ciência e tecnologia, de apoiar a pesquisa, de financiar pesquisadores, de melhorar suas universidades. Os Estados Unidos fez isso, os países europeus fizeram isso, o Brasil também fez. Então, a partir dos anos 50, o Brasil criou uma série de organizações e foi evoluindo numa direção de construir o que hoje é um sistema, a parte acadêmica do sistema de ciência do Brasil, é uma parte que é razoavelmente competitiva no mundo. Quer dizer, o Brasil tem algumas universidades que são ótimas universidades de pesquisa, que têm capacidade de competir com as melhores do mundo. O Brasil tem um sistema de financiar a pesquisa, especialmente a pesquisa acadêmica, que também é um sistema razoavelmente bem construído e que funciona de forma bastante boa. Por exemplo, uma das características do sistema brasileiro é que ele funciona de uma maneira que é bem... que valoriza o mérito e não deixa ter muitos argumentos extra-mérito, que seriam deletérios para o desenvolvimento da ciência, prejudicarem o sistema. O Brasil fez, a partir dos anos 60, 65, 66 do século passado, 1965, um sistema de pós-graduação que é uma coisa muito importante, viu? Não tem pouquíssimos países da categoria do Brasil, eu diria que tem talvez a Coreia do Sul, a China, tá certo? Que tem um sistema de pós-graduação que evoluiu tão rápido e tão bem como o sistema brasileiro, que hoje forma 11 mil doutores por ano. Tem dificuldades também. Quando eu digo que funciona, que é bom, não quer dizer que não tem dificuldade, mas tem sempre coisas para serem melhoradas. Mas em relação, por exemplo, aos vizinhos, que seriam a Argentina, que seria um país desenvolvido no início do século XX. Os outros países da América Latina, a diferença é impressionante. Quer dizer, o Brasil forma 11 mil doutores por ano, a Argentina talvez forme 1.000. O México forma 2.000. Sim. Então é uma diferença, é uma realização importante. Agora, então, se de um lado o Brasil conseguiu construir e desenvolver um sistema acadêmico de pesquisa que tem pontos muito competitivos mundialmente, no lado das empresas, aí o Brasil foi menos eficiente. Há também empresas ou setores empresariais no Brasil que são competitivos mundialmente por causa da pesquisa que fazem. O setor aeronáutico, o setor de petróleo, o agronegócio, bioenergia, são exemplos bons de como pesquisa e descobertas científicas e tecnológicas feitas por engenheiros brasileiros, pesquisadores brasileiros, têm construído uma coisa que o mundo gostaria de ter e que faz bem ao Brasil.
Mas, por outro lado, não tem no Brasil ainda essa penetração no tecido empresarial, a ideia de que para a empresa prosperar, ela precisa aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade, um dos instrumentos importantíssimos e essenciais é criar conhecimento, portanto, fazer ciência e tecnologia. Então, no Brasil, isso é muito menos disseminado do que entre as empresas norte-americanas, inglesas, francesas, alemãs. Que é a questão da inovação tecnológica que... Leva a essa consequência da questão que o Brasil fica sendo sempre fraco em inovação. Mas aí tem um problema que é importante de destacar. Quer dizer, muitas vezes as pessoas pensam, bom, o Brasil é fraco, falam que o Brasil é fraco em inovação. E aí, no próximo passo, eles são levados a uma conclusão que é errônea, que é, isso deve ser porque as universidades no Brasil não fazem muita inovação. E isso eu acho uma coisa muito errada, porque quem faz inovação são as empresas, não são as universidades. Porque inovação não é só criar uma novidade. Inovação é ter uma ideia nova para um produto ou para um processo e pôr aquilo no mercado. Quem põe coisa no mercado é a empresa, não é a universidade. A universidade não tem fábrica, não vende. Não é essa a função da universidade. Exatamente. Então, a fraqueza do Brasil no lado da inovação tem muito mais a ver com o fato de que o sistema econômico brasileiro praticamente impede que as empresas no Brasil se dediquem à pesquisa e ao desenvolvimento para criar inovação. Veja que eu estou dizendo que o sistema econômico impede as empresas. Não estou dizendo que as empresas não fazem porque não querem. E como o sistema econômico impede? Porque o sistema econômico brasileiro, a economia brasileira, ela tem algumas características históricas que são horríveis estragam, como a palavra que às vezes eu uso, que envenenam o ambiente para todo investimento cujo retorno é de prazo longo. E pesquisa é um desses. Então, a economia brasileira sofre do defeito que as regras econômicas mudam toda hora. Então, quem vai fazer um investimento num projeto de pesquisa, que pode ser caro, cujo retorno pode demorar 5 ou 10 anos, precisa ter alguma confiança que as regras da economia vão ficar constantes. Mas basta ler o jornal todo dia, agora até a caderneta de poupança, que parecia ser uma das coisas sagradas do Brasil, já puseram o dedo ali para mudar, tá certo? Então, a instabilidade das regras do sistema econômico são ruins, atrapalha muito. Segundo lugar, o Brasil tem vivido historicamente um ambiente de taxas de juros enormes, que agora estão caindo, mas ainda são grandes. Uhum. Mesmo que seja o menor valor da história do Brasil, mas ainda assim é enorme. Muito alto. Isso, como é que a taxa de juros prejudica a inovação? Prejudica porque taxa de juros alta favorece a especulação. Então, se o dono da empresa tem 50 milhões, ele vai pensar, bom, o que é melhor? Eu ponho no banco e deixo render os juros, que é uma coisa segura, não vou perder o dinheiro, ou eu vou contratar 20 engenheiros, enfrentar um monte de dificuldade com lei trabalhista, pode ser que eles descubram alguma coisa, pode ser que não, porque é difícil, etc. Então, ele vai pelo seguro, ganha menos, mas vai pelo seguro. Então, isso dificulta que... Envenena o ambiente, a empresa acaba não fazendo a inovação. Tem também o fato de que, hoje em dia no Brasil, e já faz alguns anos, o custo trabalhista é absurdo. Então, eu vi outro dia a apresentação de um presidente de uma empresa mostrando que se ele fizer um centro de pesquisa da empresa dele na Califórnia, custa mais barato do que fazer em Curitiba. E Califórnia não é Índia. Que é uma coisa, não é exatamente, não estamos falando de fazer na Índia, na China, onde dizem que as pessoas trabalham por pouco, é na Califórnia. Então, tem essas dificuldades. E essas aí envenenam o sistema brasileiro e acabam impedindo que as empresas, mesmo sabendo que precisariam fazer mais esforço de pesquisa, acaba impedindo que elas façam. Agora, tendo em vista essas características que são estruturais ou que estão muito além do que os cientistas ou a política científica e tecnológica pode resolver, você é otimista? O que você acha? Eu acho que dá para ter algum otimismo, porque se a gente olhar o Brasil dos últimos 25 ou 30 anos, eu acho que teve uma
uma grande realização dos brasileiros, que foi a democracia. Então, a partir do momento que os brasileiros conseguiram trazer a democracia de volta para o Brasil, você vê que o Brasil começou a prosperar em muitas frentes. O Brasil tem muitos problemas para resolver, mas o fato de ter muitos problemas não pode ofuscar e impedir que a gente veja que muitos desses problemas vão diminuindo. E eu atribuo isso justamente ao sistema democrático, que tem todas as dificuldades que tem. Quer dizer, se o governo quer construir o Rodoanel, tem que ter a autorização do órgão ambiental, mas precisa proteger o meio ambiente, tá certo? As pessoas falam, não, mas que absurdo, não sei o quê. Tá bom, na China não tem, mas lá não tem democracia, tá certo? E aí as pessoas que sofrem com quando tem democracia, você faz essas coisas direito e vale mais ter isso do que não ter. Então, a democracia brasileira está ajudando o Brasil a ser estável e a progredir. E a gente vê esse progresso, quer dizer, o Brasil forma mais doutores, as empresas começam a se organizar, porque o Brasil está conseguindo, desde o Plano Real, estabilizar a economia e então entrar numa situação em que as regras vão ser mais estáveis, que não vai ter que fazer tanto ajuste momentâneo, etc. Então, eu vejo com algum otimismo. É um otimismo prudente, porque, por outro lado, você olha e vê que o governo brasileiro fez vários instrumentos para estimular que a empresa faça mais pesquisa, mas quando foi medir quantos pesquisadores trabalhavam para as empresas em 2008, mediu que tinha menos do que em 2005. Aí você pensa, mas como é que acontece isso? Como é que você cria um programa do governo federal para dar dinheiro para a empresa, dinheiro dado, é uma subvenção, para fazer pesquisa, e você olha 3 anos depois e tem menos? Aí eu acho que a explicação é essa, que o governo tem mão esquerda e mão direita. A mão esquerda dá o benefício e a mão direita mantém os juros enormes, faz o câmbio ficar desfavorável, o custo trabalhista grande. Então, hoje em dia, eu acho que o que atrapalha é isso, são esses custos da atividade industrial e de toda a atividade empresarial no Brasil. Olha, professor Brito, eu queria agradecer muito, dizer que foi uma satisfação. Eu creio que essas suas palavras finais sobre o futuro do Brasil inspirarão as pessoas que estão nos ouvindo, porque é uma luta de todos. Então, o seu otimismo é contagiante e agradeço a sua disposição de estar hoje aqui conosco. Isso, muito obrigado, Pedro Paulo, foi um prazer. E convido então a todos à próxima edição do programa Diálogo Sem Fronteira.